Escondam as criancinhas, protejam as vovozinhas. E hoje a aula é sobre comunismo. Proletariado de todo mundo, univos. Meu Deus, Pai do céu, me dê inspiração para falar sobre esse tema que é tão polêmico, ainda mais nos dias de hoje, na verdade. Existem muitas coisas, muitas histórias, né? Muitas interpretações, muitas histórias sobre o comunismo, sobre o que seria isso, ou quais são os regimes comunistas, quais foram os regimes comunistas, o que aconteceu, o que acontece nesses regimes. Estamos virando um país comunista. É difícil falar desse tema sem entrar nessas paixões, né? Até porque, enfim, vou tentar, prometo que vou tentar falar sobre o comunismo da forma mais fria, técnica possível. Não sei se vou conseguir. Pai, me ilumine. Antes de começar, da mesma forma como eu falei com vocês sobre o liberalismo, que no liberalismo existem diversas correntes, no comunismo também. O comunismo não é, né? O comunismo não é uma coisa única e fechada. Existem diversas experiências comunistas ao longo da história e diversas interpretações a respeito do que seria um país comunista, um mundo comunista. Além disso, o Marx, né, que é considerado, enfim, o teórico, né, que torna a luta comunista possível, ele mesmo escreveu muito pouco sobre o comunismo. ele falou sobre, né, a luta de classes, né, a história da humanidade, a história da luta de classes, que seria através da luta de classes que se chegaria até o comunismo. Só que depois disso ele não falou mais muita coisa. Né? Existem outros teóricos que falaram mais sobre o comunismo, né? Existem outras lideranças comunistas que falaram muito mais sobre o comunismo do que o Marx em si. Então, o comunismo não é uma coisa sozinha, tá? Uma única coisa. Existem vertentes também dentro do comunismo, tá? Dentro do marxismo, entre os países. Então, quando a gente vai falar sobre comunismo, a gente tem que observar também, né? Então, por exemplo, existiu um regime chamado Khmer Vermelho do Camboja, era um regime comunista. Tem um filme sobre isso, que é Primeiro Eles Mataram Meu Pai, e que foi um regime despótico, assim, foi uma coisa simplesmente absurda. Né? E isso é um exemplo de um regime comunista que deu muito errado, ou que deu muito certo, mas foi um exemplo de um regime comunista extremamente radical e violento. Só que quem derrubou esse regime comunista não foram os liberais, foram os próprios comunistas. Né? No filme aparece, né, os aviões chegando no Camboja e libertando o povo daquele regime, né, chamado Khmer Vermelho, e não dá para, eles não falam, né, não explicam no filme quem é que libertou o Camboja disso. Só que foram os próprios comunistas, foi o Vietnã, na época comunista, ainda é, né? Então, para vocês terem uma ideia, né, os comunistas brigam entre si. Não é tão simples. Além disso, é interessante deixar claro, além disso, né, de que o comunismo não é uma coisa só, igual para todos os lugares, né, que não existem discussões dentro do comunismo, existem formas de ver, né, existem formas de ver o comunismo. Uma coisa é você tá de fora observando, né, outra coisa é você tá dentro do regime. Uma coisa é você tá de fora, num país liberal, observando Cuba, outra coisa é você tá em Cuba. Uma coisa é você estar de fora estudando nas universidades. A Rússia soviética, né, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, outra coisa é você viver nesse ambiente. E ainda assim, existe uma diferença entre você
dentro, né, você vendo de fora, você pode concordar ou discordar, você vivendo dentro, você pode concordar ou discordar. Então, existem formas diferentes de interpretar. Eu acho que aí está um dos grandes problemas do comunismo, porque é um mundo à parte, pessoal. Tem aquela cena também do Doutor Estranho, que existem diversas realidades degladiando entre si. Então, é como se fosse isso mesmo, né? É um outro mundo, tá? O mundo comunista é outro mundo, é uma outra interpretação da vida, da história, das relações humanas. Então, a gente precisa ter isso em mente, né? Foi como eu falei também na aula sobre liberalismo, redistribuição de renda não é problema de comunista, né? É problema de liberal. Então, comunista não se preocupa com esse negócio de redistribuição de renda. O que comunista se preocupa é com a questão do autoritarismo do Estado. Isso é um problema do comunismo. O comunista tem que resolver isso. Como é que a gente resolve isso? Então, na aula de hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre comunismo, tá? Existe uma diferença entre o comunismo, o socialismo, o marxismo, mas isso eu vou falar mais pro final. Primeiro eu vou falar um pouco com vocês sobre a origem do comunismo. As pessoas pensam, né, que a ideia do comunismo surgiu com Marx e Engels, mas isso não é verdade. Desde que o homem é homem, essa utopia é uma utopia, não deixa de ser uma utopia, da igualdade entre os homens já é discutida desde muitos anos, né? Desde na Grécia Antiga, né? Se a gente parar para, enfim, pensar o Ocidente, né? O mundo ocidental, na Grécia Antiga, os filósofos já falavam sobre isso, né? Como é que a gente consegue ser igual, como é que é possível ter igualdade, né, entre os homens. Então ele não surge. Claro que foi Marx e Engels que trouxe, né, essa ideia para o mundo moderno, e que de certa forma tornou essa ideia mais viável do que aquela coisa utópica das raízes filosóficas do comunismo. Então, o que é o comunismo? De forma simples e fácil de se entender, né? O comunismo é uma ideologia política e socioeconômica. Lembre-se que ideologia tem, no mínimo, 3 vetores, tá? O vetor social, o vetor econômico, o vetor cultural. O vetor econômico, o vetor social, o vetor político, pelo menos. Tá? Então, o comunismo é uma ideologia política e socioeconômica que pretende estabelecer uma sociedade igualitária. Que bonito, né? Que bonito. Através da abolição da propriedade privada. E aí, por isso que eu falo que existem vertentes, né, do comunismo. Existem vertentes que são extremamente radicais, que acreditam que toda e qualquer propriedade privada deve ser abolida e colocada sob o poder do Estado. Já existem aquelas correntes que falam sobre a propriedade privada dos meios de produção em massa, né, e que não seria exatamente, né, essas propriedades não seriam colocadas sob o poder do Estado, mas sim através de uma cooperativa entre aqueles proletários que trabalham nessa propriedade privada de produção em massa. O que é isso, né? Vamos lá. Propriedade privada é uma propriedade que é privada, não é do Estado. De produção em massa é aquela propriedade que produz, tá, um bem de consumo em massa. Não é a tia que faz o bolo, né, e que vende no seu bairro, que vai ter a sua empresa de bolos apropriada, vamos dizer assim, desapropriada a benefício do Estado. Porque ela não tem uma empresa que faz um serviço de produção em massa, né? Então, o que seria desapropriado? Seriam as grandes empresas, as grandes indústrias, as grandes fábricas. Tá? Continuando, o comunismo é uma ideologia socioeconômica que pretende estabelecer uma sociedade igualitária, isso tem problemas, através da abolição da propriedade privada das classes sociais. A teoria marxista, né, prevê que interpreta que a história da humanidade é a história da luta de classes, tá? Quando você interrompe essa luta, né, na ascensão do comunismo, você encerra a luta de classes.
porque a desigualdade ela vem a partir da mais-valia. Eu vou falar sobre isso com vocês. Eu vou falar sobre isso com mais calma depois. Então, ao abolir a propriedade privada, acaba-se também a desigualdade, né, entre as classes, né? Então, seria o fim das classes sociais, né? Todos estariam em pé de igualdade. Então, o comunismo pretende estabelecer uma sociedade igualitária através da abolição da propriedade privada, das classes sociais e do próprio Estado liberal, tá, gente? O pessoal fala, porque o comunismo quer abolir o Estado. Quer abolir o Estado, vírgula. Tá? Não é todo e qualquer Estado que o comunismo quer abolir, senão não seria comunismo, seria anarquismo. O comunismo quer abolir o Estado liberal, né? E fundar, né, o que seria o Estado comunista. Queria reger esse sistema socioeconômico, né, garantindo a desapropriação da propriedade privada, né, de bens de consumo em massa. É um Estado forte, fortíssimo, ainda mais nos períodos iniciais do que seria a Revolução Comunista, que teria o trabalho de acabar com toda e qualquer ameaça ao regime, ao sistema comunista. Até porque, né, para se fazer uma revolução comunista é preciso tirar a propriedade privada dos outros. Então seria função do comunista acabar com os capitalistas. Teoricamente, acabar com os capitalistas seria no sentido político, no sentido filosófico, né? A partir do momento que você tem uma revolução comunista, a pessoa não tem como ser capitalista naquele meio, né? Então ela vai precisar se adaptar ao novo regime, ao novo sistema comunista daquele país. Só que na prática não é assim que funciona, né? Embora a ideia de igualdade baseada no fim das classes tenha sido defendida por filósofos desde a antiguidade, o comunismo está associado sobretudo às teorias dos pensadores Friedrich Engels e Karl Marx. Então vamos conversar agora sobre como o comunismo surgiu, né? Estou falando desde a antiguidade, o que isso significa. Quais são então os ideais de igualdade, né, no período, na antiguidade e na era medieval? Pensar em igualdade não é algo muito simples, né? O que significa igualdade? É a mesma coisa que aquela história, né, do que significa liberdade. É um pouco diferente, porque liberdade, eu não preciso falar de liberdade, todo mundo sabe o que é, mas ninguém sabe explicar. Igualdade não, igualdade é um conceito ainda mais complicado, tá? Quando a gente fala igualdade, a gente está falando do quê? Então, ao longo da história, isso foi uma discussão, né? A gente quer igualdade, né? Uma utopia humana, a gente quer igualdade, mas espera aí, por que a gente quer igualdade? Será que a gente quer igualdade mesmo? Em qual sentido a gente quer igualdade? Será que a igualdade faz bem para a humanidade, faz bem para as sociedades humanas? Que isso também é um problema, né? Uma coisa é você, enfim, falar, oba, vamos ser todos iguais. E o que isso significa na prática? Então, todas essas discussões a respeito da igualdade começaram desde muito antes, né? E como a gente está falando aqui do mundo ocidental, do planeta Terra ocidental, a gente passa a contar, né, da construção do Ocidente a partir da antiguidade, mais especificamente da Grécia Antiga. Por exemplo, Platão, né, na sua obra A República, eu já falei um pouco sobre a República com vocês, pedi para vocês lerem, né? Será que vocês leram? Eu espero que sim. Até porque vocês são pessoas maravilhosas, muito dedicadas, e A República do Platão é um clássico. O Platão, ele formula um modelo de sociedade ideal. Vocês lembram disso? E no modelo de sociedade ideal do Platão, ele já previa a abolição da propriedade privada. Platão, ele também fala sobre o fim da família. Segundo Platão, o fim da propriedade privada causaria o fim do conflito entre Estado e o cidadão, em particular. E a abolição da família teria como resultado uma maior devoção dos indivíduos ao bem público. Platão era louco, na verdade. Adoro essas loucuras. Ai, gente, não dá. Eu não sou feliz desse jeito. Eu não sou feliz no calor. Eu não consigo. Falei, quer saber, eu vou tomar um banho bem gelado e esperar anoitecer para ver se eu consigo terminar de dar essa aula. Mal comecei, né? Onde é que eu tava? Eu tava falando sobre a ideia de igualdade, né, de Platão, como é que essas coisas
como é que essas ideias começaram a se desenvolver, né, no Ocidente. E quando a gente fala sobre igualdade, por quê, né? Por que esse tema igualdade é um tema, uma utopia, né? Por que a gente, enquanto ser humano, a gente se debruça sobre isso? Porque, na verdade, a propriedade privada, né, na percepção das pessoas que têm a igualdade como um tema de reflexão, de estudo, de disputa política, a propriedade privada é o que gera desigualdade entre os homens. Quem tem propriedade privada tem recurso de poder, né? Propriedade é um recurso. E é através da propriedade que vem a desigualdade. Os homens que têm propriedade acabam explorando os homens que não têm propriedade. Então, os reis que possuem muitas terras e por conta disso possuem muitos soldados, eles enfrentam guerras com outros reinados em busca de mais terras, de mais soldados, de mais famílias sob o seu poder e sua posse. Então, discutir igualdade e discutir desigualdade é uma forma de discutir a paz, a estabilidade entre os homens. Se isso está certo ou está errado, né? Isso aí é uma longa discussão. Mas o questionamento vem disso. E a questão da família também, né? Qual que é o problema dos comunistas com a família? É simplesmente a autonomia de educar os próprios filhos. E de estabelecer no ambiente familiar a mesma lógica comunista. Isso foi essas questões a respeito, né, da igualdade, do problema da propriedade privada. Isso começa a surgir, né, na antiguidade, no período da Idade Média. São muitos pensadores e filósofos católicos se debruçam sobre isso, né? Cristo compartilhou, repartiu o pão e transformou água em vinho. Então, a igualdade também foi tema para muitos pensadores e filósofos católicos no período da Idade Média. Isso fica um pouco, como é que eu posso dizer? Eu não diria esquecido, mas isso acabou se tornando um tema menor nesse período de transição entre a Idade Média, né, o Iluminismo, e aí o período moderno, e aí a gente acontecem diversas transformações na história, mais especificamente na Europa, Revolução Industrial, os burgueses foram para as cidades, construíram, né, os seus próprios meios privados de produção, e os proletários, aqueles que não tinham propriedade, começaram a trabalhar nas fábricas, né, das indústrias dos grandes capitalistas burgueses. E nesse contexto é nesse momento, né, que a desigualdade entre os homens toma uma proporção diferente da proporção que existia antes. Não sei se vocês lembram quando eu falei com vocês sobre a Revolução Francesa, que a aristocracia tinha muito dinheiro e que a população da França estava passando muita fome, né? Nesse momento já existia muita desigualdade econômica, social, política, né? O que gerou uma grande revolução. Não foi nem a questão da liberdade. No período da Revolução Industrial também não existia direito trabalhista, né? As condições eram péssimas, e é nesse contexto que surge duas figurinhas importantes, Friedrich Engels e Karl Marx. Quando a gente fala dessas duas pessoas, normalmente o pessoal fala muito sobre Marx, né? E obviamente, né, foi Marx que tornou, enfim, a teoria, né, a teoria marxista, né, o materialismo histórico, a luta de classes, o comunismo, todas essas ideias
popularizou, né, todas essas ideias. Mas o Friedrich Engels foi uma pessoa muito importante para que o Marx pudesse chegar a todos esses entendimentos, né? Se não fosse Friedrich Engels, muito provavelmente o Marx ia ser apenas um filósofo obscuro. O Friedrich Engels contribuiu muito para os pensamentos do Marx. Ele, sabe aquela quando você vai no psicólogo e ele te faz perguntas para você responder, faz as perguntas certas? Então, Engels ele fazia contribuições que faziam Marx elaborar muitas das suas ideias, tá? Eles escreveram algumas obras juntos. A mais famosa de todas é o Manifesto Comunista. Eu não vou ficar aqui falando sobre se Marx era um bêbado fracassado ou não. Não interessa isso pra gente. Tá quente. Vamos falar sobre as ideias, né, marxistas. Pessoal, vamos pensar o seguinte, eles não estavam no momento que a gente vive hoje, tá? Eles estavam no momento que não existia lei trabalhista. Eles estavam no momento de intensa exploração do proletariado. Eles estavam no momento em que as famílias viviam nas fábricas e morriam nas fábricas. Eles estavam no momento em que crianças trabalhavam nessas fábricas e mulheres também trabalhavam porque eram mais baratas. O trabalho das crianças e o trabalho das mulheres era mais barato. Era uma condição de trabalho realmente degradante e desesperadora. Eles estão escrevendo nesse momento. Existe uma urgência muito grande de mudar essa realidade. De mudar radicalmente essa realidade. Então, quando Marx escreve, ele escreve para solucionar esses problemas que eles estavam vendo ali. E não só para solucionar, né? O Marx ele é um teórico. Então, ele interpreta o mundo que ele estava vendo naquele momento, como as coisas chegaram naquele ponto. Como as coisas chegaram no ponto em que estavam no momento que o Marx escreveu, né? Que o Marx e o Engels escreveram. Então, a primeira coisa que eu acho que vocês têm que pensar quando vocês forem ler Marx e Engels, quando vocês forem ler o Manifesto Comunista, que eu acho que é a obra básica, é isso, são duas pessoas que estão enxergando uma realidade bastante complicada, estão tentando entender essa realidade, estão tentando entender quais são os caminhos possíveis para superar essa realidade. Por maiores que sejam as nossas discordâncias em relação aos escritos, a percepção do Marx, a leitura do Marx, o que o Marx defende, por pior que sejam as nossas percepções a respeito disso, vocês não podem deixar de observar isso, tá? Eles estavam tentando resolver um problema real que eles estavam enfrentando. Se eles encontraram a melhor forma de resolver esse problema, aí cabe a gente chegar nas nossas próprias conclusões. Então, Marx escreve Manifesto Comunista, escreve Ideologia Alemã, escreve a questão judaica, escreve o Capital, são obras assim muito extensas, tá? O Marx escrevia muito. E o Manifesto Comunista ele tem umas 80 páginas, agora eu não sei. É um panfleto. Sabe aquele panfleto que você passa na rua distribuindo? Então, o Manifesto Comunista é um panfleto. Ele escreveu um panfleto para divulgar nas alcovas, nos bares, né, as pessoas que sabiam ler recitavam o Manifesto Comunista, né, para aqueles proletários que saíam da fábrica 11 horas da noite, iam tomar um whiskyzinho, uma cachaçinha num barzinho antes de voltar para casa para dormir e voltar ao trabalho. E aí as pessoas, né, os trabalhadores começaram a trocar, né, a conhecer o Manifesto Comunista nesse momento. E o Manifesto Comunista ele conta a história da humanidade, como se desenvolveu a história das sociedades humanas até o momento que eles estavam naquela situação. E ele termina, né, a obra, o Capital, falando proletariado de todo mundo univos. E aí, a partir disso, né, por isso que eu falo que ele não escreveu sobre o comunismo. Ele conta toda a história e todo o processo que precisa ser necessário até chegar no momento da Revolução Comunista. A partir disso, Marx escreveu muito pouco.
a respeito do comunismo. Então, qual que é a história da humanidade, né? É a história da luta de classes, e essa luta de classes ela se dá pela luta pela propriedade privada. Então, a classe oprimida ela sempre tenta derrubar e roubar a propriedade da classe opressora, seja terra, seja ouro, seja palácios, seja soldados. E a partir do momento que a classe oprimida ela consegue tomar o poder, né, e com o poder, a posse da propriedade, a classe oprimida se torna a classe opressora de outras classes menores ou mais vulneráveis. E ele vai contando a história de como isso acontece, né? Todos os momentos históricos mais importantes. Até que chega no momento, né, da Revolução Industrial, em que os burgueses derrubaram a aristocracia e fizeram a Revolução Industrial, e através disso começaram a oprimir os trabalhadores, né, os proletários, mais uma vez, que não possuíam propriedade privada de meio de produção em massa. Às vezes até tinha uma casa, às vezes até tinha uma bicicleta para ir trabalhar, mas muitas das vezes nem isso, né? Eles moravam de aluguel em cortiços e viviam literalmente para trabalhar, eram escravos do trabalho, porque o que eles recebiam era o suficiente apenas para que eles continuassem trabalhando. As condições de trabalho mudaram bastante, né? Como que se dá, ou como que se dava, na percepção do Marx, a exploração do trabalhador, do proletário, a partir do trabalho, né, da exploração do trabalho. E aí ele analisa o sistema de produção, né, das grandes indústrias, o sistema de produção de mercadoria, né, de venda, de compra e venda, e ele chega, né, a uma interpretação, né, a uma compreensão que existe uma coisa que ele chama de mais-valia. O que é mais-valia? A mais-valia é o seguinte: você é dono do meio de produção, você tem uma fábrica. Para facilitar, vamos imaginar o seguinte: você tem uma serralheria. E nessa serralheria você tem um funcionário. Esse funcionário, você não pode pagar para esse funcionário o que vale o produto que ele constrói, porque senão você não tem lucro. Então imagina, o funcionário ele faz espada, tá? Se ele vende uma espada por R$200, esse dono da serralheria, se ele vende a espada que o funcionário dele fez por R$200, ele não pode pagar R$200 para o funcionário. Por quê? Porque ele tem diversos outros custos com a serralheria dele, e além disso ele precisa lucrar, e além disso ele precisa sobreviver, né, pagar as próprias contas. Ou seja, nesse caso, né, e essa é a argumentação do Marx, o trabalhador ele não recebe pelo trabalho que ele faz, porque ele não tem o meio de produção, ele só tem o seu trabalho. Então, a relação de trabalho está desigual a partir daí. O proprietário tem o meio de produção e o trabalhador tem apenas o seu trabalho. Se ele só tem o seu trabalho, mas não tem aonde trabalhar, ele fica à mercê desse meio de produção, né, de encontrar esse meio de produção. Quanto mais e obviamente os proletários eles eram maioria, né? Às vezes não tinha espaço para todos os proletariados, para todos os proletários numa fábrica. Então trabalhava quem cobrava menos pelo trabalho. Aí que os salários despencaram. Portanto, observando essa lógica, é impossível, através do trabalho,
que o proletário consegue a sua própria independência e autonomia. Não dá. Ele recebe apenas o suficiente para continuar trabalhando. E o capitalista, né, o dono da propriedade privada, ele acumula cada vez mais riqueza em cima do trabalho dos seus funcionários. A desigualdade, ela só aumenta, intensifica nesse processo capitalista de produção, de mercadoria, bens de consumo em massa. Então, se existe um problema, o que a gente faz com o problema? A gente acaba com esse problema. Vamos acabar com esse problema. Para acabar com a desigualdade, todos devem ser proprietários dos meios de produção em massa. Como não dá para todos serem proprietários, a gente faz uma revolução comunista, a gente derruba o Estado capitalista, desapropriamos todas as propriedades privadas do meio de produção em massa. Essas propriedades ficam sob coordenação do Estado e todo o lucro adquirido com o trabalho é revertido para os próprios trabalhadores, resumidamente falando. A Revolução Comunista, obviamente, não é pacífica e seria necessário um período chamado ditadura do proletariado, em que não seria uma ditadura, porque o proletariado é maioria e a vontade da maioria é sinônimo de democracia na percepção dos comunistas, pelo menos naquele tempo, em que os trabalhadores iriam impor esse processo e garantir que esse processo chegasse até o seu fim. Até que todos os homens estivessem em condição de igualdade e não houvesse mais burgueses, né, patrões poderosos e seus humildes funcionários. Eu não sei se no vídeo apareceu, tinha um negócio grudado aqui. É sabão, tá, gente? Lavei meu rosto e ficou um pedacinho de sabão grudado. Você vê que eu lavei bem, mas não enxuguei direito, né? Outro conceito muito interessante do Karl Marx, outra ideia muito interessante é sobre emancipação política e emancipação humana. O Marx argumenta que as revoluções burguesas, né, as transformações liberais, garantiram ao homem a emancipação política, né, a igualdade política, cada homem um voto. E ele considera que essas transformações tenham sido importantes, mas para ele isso seria apenas uma etapa do processo revolucionário, né? Os liberais, né, os burgueses fizeram a revolução e pararam com a revolução no meio do caminho, né, no caminho em que os burgueses estavam no topo. Não continuaram fazendo a revolução social e econômica que traria, sim, a emancipação humana. A emancipação humana, ela significa o fim da alienação do trabalho, né, que é justamente essa parte em que o trabalhador ele não se compreende, não compreende a sua parcela na linha de produção, né, o quanto que vale o seu trabalho, o que o seu trabalho significa. Então a emancipação humana, né, através dessa revolução comunista, ela teria o objetivo de permitir que o indivíduo se relacione de forma mais diretamente com o fruto, com o produto do seu trabalho. E com isso desfrutassem mais plenamente dos resultados do seu esforço. E Marx acreditava que a Revolução Comunista iria acontecer na Europa ali, né, naquele momento de industrial, né, revolução industrial, naquela realidade que ele estava observando, que seriam os trabalhadores, proletariado de todo mundo univos, que iria fazer a revolução comunista, e não foi, ele errou. O primeiro país a fazer a revolução comunista foi o Império Russo, que era um país feudal.
feudal não, era um país feudal, mas no sentido de agrário, não tinha muitas indústrias. Quem comandava o Império Russo na época era uma família chamada Romanov. Tem até aquela história não sei se vocês, na minha época, né, de jovem, a gente tinha o filme, que não é da Disney, mas a gente achava que era da Disney, chamado Anastácia, que conta a história do que aconteceu após a Revolução Russa, né, que a família Romanov foi toda fuzilada pelos revolucionários, só que a Anastácia, uma das filhas, teria sumido. Não encontraram o corpo dela. Então fez a história, né? Onde está a Anastácia? Será que a Anastácia sobreviveu? Será que a Anastácia fugiu? E etc. E aí tem esse filme que é muito divertido. Tem uma musiquinha. Ai, gente, eu vou procurar a música, me desculpa, mas eu adorava essa música. Tem uma parte interessante na música. Peraí. São Petersburgo é triste. São Petersburgo é frio. Eu vivo enregelado aqui neste vazio. Revolução danada, em vez de melhorar, só trouxe desencantos, fez tudo piorar. Revolução danada, em vez de melhorar, só trouxe desencanto, fez tudo piorar. Isso aí são os trabalhadores cantando. Há rumores em São Petersburgo, quer saber o que dizem por aí. Enfim, gente, essa música é muito bacana. Esse filme é muito legal. Vou deixar o link aqui do clipe para vocês verem depois. Mudando de assunto, vou ficar falando sobre filme aqui, pessoal. Eu coloquei alguns pontos aqui, né? Então, o contexto é esse que eu já falei para vocês. A Rússia estava sob domínio da família Romanov, né? O czar Nicolau II, que estava dominando a Rússia. Nesse período era uma situação em que a Rússia era extremamente agrária, então os camponeses eles viviam, né, nessa situação complicada economicamente, né? A entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial também foi algo que gerou muita insatisfação. E a Revolução Russa aconteceu em 2 etapas, né? A primeira em fevereiro, os protestos. A primeira em fevereiro, né, estabeleceu um governo provisório, que era uma mistura de bolcheviques e liberais que estavam nesse governo. E logo depois, né, por conta desses conflitos, aconteceu a segunda parte da Revolução Russa em outubro, em que os bolcheviques derrubaram os liberais e tomaram definitivamente o poder da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, em 1918, um ano depois, a Rússia saiu da Primeira Guerra Mundial. Aconteceu um processo, né, de consolidação do poder dos bolcheviques que incluiu a nacionalização das terras e indústrias e redistribuição de terras aos camponeses. Esse processo não foi tão simples, tá? Muita guerra, muito conflito, muito confronto e muitas pessoas passaram fome, tá? Nesse período de nacionalização das terras e das indústrias. Então, muitas pessoas morreram nesse processo, além de ser, obviamente, um processo revolucionário que inclui perseguição aos opositores políticos. Não sei se vocês conhecem o termo gulag, né, que eram como se fossem campos de concentração nazistas, só que contra opositores do regime comunista, né, que eram levados para trabalhar de modo forçado nesses campos de concentração, chamado gulags. E aí, a partir disso, iniciou-se a Guerra Civil Russa, tá, em que os bolcheviques entraram em confronto com os mencheviques. Lembrando que os bolcheviques eram liderados por Lenin, tá? E os mencheviques eles não tinham uma liderança forte como essa em comum, tá? Eram diversas referências que lideravam ou que inspiravam os mencheviques. Então, a Guerra Civil Russa ela durou de 1918 a 1922. Lembrem-se, é período entre guerras, tá? Então, durante essa Guerra Civil, né, o confronto entre essas duas forças pioraram a situação dos russos, né, dos soviéticos,
E aí teve também um período, né, continuou esse período de intensificou esse período de fome, de morte na Rússia. Em 1922, a vitória bolchevique aconteceu, tá? E se estabeleceu definitivamente a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1922. Existem duas figuras importantes nesse momento revolucionário, né, e pós-revolução, que é o Vladimir Lenin e o Leon Trotsky, tá? Eram dois revolucionários bolcheviques. O Lenin chegou a se tornar, né, o chefe de Estado da República, da URSS, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Foi ele que retirou a Rússia da Primeira Guerra Mundial, ele que iniciou as reformas, né, de nacionalização das indústrias e de distribuição das terras aos camponeses. E acabou que ele morreu em 1924, ele morreu jovem, e após a morte do Lenin, o Stalin se colocou como um sucessor, né, através de diversas manobras. E tem uma figura também chamada Leon Trotsky, que foi, como posso dizer, o conterrâneo do Lenin, né? Ele viveu depois. Ele era um aliado do Lenin, tá? Ele que organizou o Exército Vermelho, ele foi fundamental para a Rússia nesse momento, principalmente de guerra civil. E o Trotsky foi um defensor da internacionalização da Revolução Comunista, né? Ele acreditava que o comunismo não poderia ficar apenas num país, mas que deveria ser expandido para o mundo inteiro, porque era só através do mundo comunista que o comunismo, enfim, utópico seria possível. Enquanto o único país fosse comunista, esse país iria enfrentar ameaças externas, né? Uma realidade externa que inviabilizaria o sistema comunista da forma utópica que ele, enfim, estava lutando para que acontecesse. Só que, enfim, o Lenin era contra isso, tá? O Lenin e o Stalin. E aí, por conta disso, Trotsky e o Stalin tiveram problemas muito, muito sérios, muito severos, e o Trotsky acabou se exilando, viveu em vários países e acabou sendo morto por um agente soviético em 1940. Então, Lenin morre, Trotsky cai e Stalin assume o poder. E foi só com Stalin que, enfim, a Rússia comunista conseguiu respirar um pouco, né, com o fim da Guerra Civil. Então, Stalin ele implementou políticas de industrialização rápida, tá, e coletivização agrícola, e ele foi responsável também pelo Plano Quinquenal, tá, que visava transformar a União Soviética em uma economia agrária de uma economia agrária como era para uma potência industrial em curto prazo, tá? Isso resultou em uma rápida urbanização e modernização, mas também custos humanos significativos. Stalin foi extremamente autoritário, violento, né? Ele consolidou seu poder através de medidas autoritárias, estabelecendo regime totalitário. A década de 30, especialmente, foi marcada por purgas políticas, execuções em massa, expurgos dentro do Partido Comunista, os próprios comunistas degladiando entre si, como é normal em todo qualquer tipo de filiação ideológica e partidária, né? Os nossos piores inimigos são as pessoas que estão do nosso lado, tá? Infelizmente é assim que acontece. E aí acontece a Segunda Guerra Mundial. Gente, tem cada filme e série bacana sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu adoro a Segunda Guerra Mundial, adoro a Segunda Guerra Mundial. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, o Stalin não estava em condições de entrar em guerra, tá? A Rússia não estava em condições de entrar em guerra. E aí eles estão observando, né? Imagina o seguinte, eles estão observando Hitler lá, crescendo ali na Alemanha, né? Tomando espaço. E aí a Rússia tá olhando, tá só observando. Aí chega um dado momento que o Hitler começa a colocar soldados na fronteira. E a Rússia observando. Aí chegou e falou, eles vão entrar ou não vão? Vão entrar ou não vão? Eu falei assim, a gente não vai querer brigar, né, com os nazistas. Vamos ficar aqui, só fingindo que não tá vendo. E aí teve um dia que Hitler cometeu um grande erro que foi invadir a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí a gente viu, a gente presenciou duas táticas de guerra muito interessantes. A primeira, a fronteira móvel, e a segunda é a terra arrasada. O que isso significa? Prestem atenção, os soviéticos, né, os comunistas, eles não tinham condição de lutar contra os nazistas naquele momento, tá?
Então eles tinham que retardar o avanço dos nazistas para Moscou, Leningrado e Stalingrado, que são 2 cidades, que agora recebem outro nome, agora não vou lembrar, tá? Eles tinham que retardar o avanço dos nazistas, e aí eles tomaram 2, Stalin tomou 2 estratégias, que foi a da fronteira móvel. O que isso significava? A partir do momento que os nazistas tomavam uma parte do território soviético, eles desciam toda a fronteira. O que isso significa? Eles tiravam todos os soldados, toda a força, bélica, militar da fronteira e descia. Eles entregavam quilômetros e quilômetros de fronteira de uma vez só para os nazistas. Só que eles faziam isso arrasando a terra. Então os camponeses, todo mundo, as cidades, o pessoal colocava as trouxas de roupa nas costas, filho, mulher e criança, colocava em cima do cavalo, um frio absurdo, que o Hitler teve a ideia inteligentíssima de invadir a Rússia no inverno. E eles iam queimando tudo, os fazendeiros queimavam as próprias fazendas, queimavam as próprias casas, tá? E seguiam marchando na fronteira móvel, tá? Junto com os militares, E aí os nazistas chegavam nas cidades para se abastecer, não tinha nada, estava tudo queimado. No campo não tinha nada, ou estava congelado ou estava queimado. E o inverno se estendendo, e o processo de se chegar até Moscou foi muito complicado para os nazistas, Eles fizeram um cerco a Stalingrado e Leningrado, que durou muitos anos. Agora eu não vou saber de cabeça quantos anos durou cada cerco. E aí o que acontecia? Como eles iam recuando a fronteira, a fronteira ia se tornando cada vez mais forte, porque eles pegavam o exército, vamos dizer assim, os homens e os soldados de uma fronteira e juntavam com os de outra, com os que estavam atrás, e iam fazendo isso, tá? Tem um filme muito legal um documentário muito legal que fala sobre isso, sobre essa estratégia. E aí os nazistas chegaram a ver os prédios de Moscou, tá? E retornaram, não deram conta, e aí eles recuaram. E aí foi um período que Stalin já estava mais forte militarmente, e aí nisso que os nazistas recuam, os comunistas avançam, saem pegando território nazista e chegam na Alemanha em 1945, derrubam os nazistas do poder, tá? Logo depois, os Estados Unidos acabam com a Segunda Guerra Mundial, com as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. E Stalin, então, saiu vitorioso da Segunda Guerra Mundial. A partir desse momento, eles pegaram Berlim e dividiram Berlim em 2, o lado liberal, o lado ocidental do mundo, e o lado soviético, o lado comunista. E foi a partir desse momento que se iniciou também o período que a gente conhece como Guerra Fria. E aí a coisa começa a ficar tensa de verdade. Tensa no sentido de que é a partir desse momento que a ideologia comunista começa a se espalhar, de fato, pelo mundo. Por diversos motivos, inclusive por conta do patrocínio soviético, do patrocínio russo. Então, diversas revoluções aconteceram, em diversos países do mundo, Cuba, Venezuela, Vietnã, Camboja, e existia uma guerra de território ali contra os liberais, Imagina, um mundo, aquilo que eu falei, uma realidade degladiava contra outra. O mundo comunista era o oposto, era um grande inimigo do mundo liberal, E o inverso também acontecia. Então, quanto mais território liberal existia no mundo, mais difícil se tornava a vida dos comunistas. Quanto mais território comunista existia no mundo, mais difícil se tornava a vida dos liberais. Então, eles brigavam por espaços estratégicos. E existia aquela tensão constante de quem é que vai dar o primeiro passo para se eclodir uma guerra de fato, uma guerra física de fato. Foi nesse período da Guerra Fria que existiu essa corrida,
tá? Não foi só a questão da corrida espacial, quem leva o homem primeiro ao espaço, quem pisa primeiro na Lua. Houve uma corrida de todos os lados, né? Era uma disputa de qual realidade, de qual mundo venceria, tá? Após a morte de Stalin, a União Soviética passou por diversas mudanças, tá? Buscando desestalinizar o regime. Então, ao longo desse período de Guerra Fria, a Rússia ela começou a ter diversas reformas que inclusive afastavam a Rússia do próprio ideal comunista, vamos dizer assim. Com o fim da Guerra Fria, né, a Rússia perdeu a Guerra Fria e com o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o liberalismo se viu sozinho no mundo, né? A realidade liberal se viu sozinha no mundo. Mas ainda assim, alguns países se mantiveram comunistas. Ou comunistas no sentido mais amplo, né? Eu acho que nenhum país comunista é radicalmente comunista. Da mesma forma que acontece com o liberalismo. É muito fácil a gente chegar e falar assim, mas Cuba não é comunista. A Venezuela não é comunista, por quê? Porque deu errado e as pessoas não estão felizes, né? O comunismo nunca aconteceu no mundo. Aconteceu sim, foi o que aconteceu aí. Né? Não é porque não veio um comunismo perfeito como se imaginava que não existem, que esses países não sejam comunistas. É a mesma coisa que os liberais, né, os capitalistas falam, não tá dando certo porque o liberalismo puro nunca aconteceu. Enfim, os argumentos, né? Não foi, deu certo porque não está acontecendo exatamente do jeito que a gente pensou. Ai, meu Deus. Tô suando aqui, pessoal. Então, é muito interessante, eu não vou... Tô conversando com vocês aqui, tô com medo do vídeo ficar muito longo. Existiram diversos processos, né, comunistas aí ao longo da história, ao longo da Guerra Fria. Diversos países tomaram seus próprios processos, né, como eu dei o exemplo do Camboja, que teve uma revolução comunista extremamente violenta e que foi derrubada pelos comunistas vietnamitas, né, do Vietnã. A China também fez o seu próprio processo revolucionário, né, com Mao Tse Tung. Cuba fez o seu processo revolucionário, Venezuela fez seu processo revolucionário, cada um desses países tiveram suas próprias características. A Rússia perdeu a guerra e deixou sozinho todos esses outros países, tá, que dependiam de forma muito... dependiam bastante da URSS, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí quando eu falo isso parece que eles estão sobrevivendo no sentido de... o mundo capitalista, o mundo liberal quer invadir Cuba, Vietnã, China, né? Quando na verdade eles estão sobrevivendo, eles estão tentando manter o regime que eles vivem lá, né? Uma contribuição muito importante durante todo esse processo foi do Antônio Gramsci, né? O Antônio Gramsci ele morreu muito cedo, comparado com esse processo que eu falei aqui para vocês. Ele morreu em 1937, antes do fim da Segunda Guerra Mundial. Só que ele já estava prevendo algo que seria uma orientação para os comunistas até hoje, né? Marx falava que seriam os proletários, né, das fábricas que iriam fazer a Revolução Comunista. Os soviéticos mostraram que na verdade seriam os camponeses. E o Antônio Gramsci falou que nada disso iria servir se a revolução não fosse cultural, se a ideologia... E aí ele fala sobre a importância de disputar os centros de conhecimento, as universidades, né, os espaços culturais e, enfim, filosóficos. E aí acontece assim, e aí olha que interessante. E ele foi uma figura muito importante, continua sendo uma figura muito importante para orientar a luta comunista ainda hoje. Só que é o que eu falei, a gente precisa ter... para não confundir o debate. Com o fim da Segunda Guerra, com o fim da Guerra Fria e a derrota, vamos dizer assim, dos comunistas,
Gente, isso não é um processo linear, tá? Tudo isso que eu tô falando aqui acontece de forma lenta, gradual ao longo desse processo. Então, por exemplo, o que eu tô falando aqui é um processo que aconteceu desde o primeiro dia de Revolução Russa até hoje, né? O que acontece? Quando os comunistas eles percebem que perderam ou que a Revolução Comunista não irá acontecer da forma como eles estavam planejando, eles começam a abandonar a luta comunista, né? Então eles falam, tá ok, se a gente não pode fazer revolução comunista, como é que a gente faz? A gente precisa entrar no jogo liberal, no jogo democrático liberal, disputar as instituições liberais, né? Então os comunistas, eles se retiram da luta comunista para invadir o liberalismo e as instituições liberais para disputar o poder através das regras liberais. Por isso que, sim, algumas pessoas falam que a esquerda é um bando de comunista. Se a gente parar para pensar, olhar nesse sentido, é como falar que nós somos um bando de neandertais aprimorados, vamos dizer assim. Então não está de todo errado, né? Mas a partir do momento em que esses comunistas abandonam a Revolução Comunista, abandonam a ideia de abolição, né? De abolir a propriedade privada, né? E eles entram na luta liberal, ou seja, eles começam a pensar, não, então se a gente não pode fazer a igualdade econômico-social e emancipação humana através de uma revolução comunista, através da abolição da propriedade privada dos meios de produção em massa, então como é que a gente faz? A gente precisa pensar numa forma de redistribuir renda, por exemplo. A gente precisa pensar numa forma de impedir os efeitos danosos do sistema capitalista. E aí surge, né, esse pensamento mais à esquerda do próprio liberalismo. Mas dá para chamar de comunista? Se essas pessoas abandonaram o que é a base, o que é o cerne do pensamento comunista, não dá para chamar de comunista. Mas se a gente para pensar na história, no como que essas pessoas se formaram, né, é um passado comunista, vamos dizer assim. Existem muitas críticas, né, ao comunismo, críticas em relação ao processo revolucionário que é violento, críticas, críticas a respeito da interpretação do mundo como ele é, né? Tem gente que acha que Marx está viajando em relação a essa questão da luta de classes. Tem crítica no sentido de não acreditar na mais-valia, como, enfim, ela funciona da forma como Marx disse que ela funciona. Críticas no sentido de questionar realmente a violência do processo revolucionário comunista, críticas no sentido de questionar o autoritarismo do que seria a revolução do proletariado e o Estado comunista, críticas no sentido de que das questões de individualização, né, do indivíduo, como que a figura do indivíduo ele acaba se enfraquecendo em um regime soviético, né? Críticas em relação ao próprio sucesso econômico, no sentido de será que os países comunistas dão realmente dignidade ou aquela emancipação humana, né, que tanto pregaram? Os países comunistas não dão nem a emancipação política, que as pessoas muitas vezes não têm direitos políticos, né, nos países comunistas, Coreia do Norte, por exemplo. E existem também muitas críticas infundadas, né, falar que comunistas, por exemplo, são libertinos, né, aquela coisa, os comunistas que que desistiram da Revolução Comunista para invadir o liberalismo, não são esses comunistas, não são essas pessoas que pregam essa libertinagem, tá? Os comunistas são conservadores, são muito conservadores, tá? São os próprios liberais que viajam nessas coisas aí libertinas, tá? Olha, eu pedi para Deus para ser mais imparcial possível, mas é isso aí. Existem a defesa, né? Ainda existe comunista hoje defendendo os regimes comunistas. Existem liberais, né, completamente alienados, que nem sabem que são liberais, acham que são comunistas.
defendendo o regime comunista. E existem pessoas que conseguem fazer uma leitura mais fria, né, desse caso, né, e interpretar quais foram realmente as contribuições, né, para o mundo, para a nossa realidade aqui, tá? Por exemplo, os comunistas, né, os trabalhadores proletariados muito influenciados pelo marxismo foram muito responsáveis pelos direitos trabalhistas que nós temos hoje. Diz aí o que vocês acham. Vou deixar aqui na descrição, como sempre, né, a bibliografia, tá bom? Vou ver se eu deixo alguns links também dos vídeos que eu citei aqui, enfim. E é isso aí. Vou lá editar vídeo. Até a próxima.